Olá! Iremos apresentar um seminário baseado em alguns assuntos abordados no livro Futuro da Humanidade, do autor Michio Kaku. O nosso grupo é formado por Maria Clara Cruz e Maria Luísa dos Santos. Aqui, nós vamos propor uma reflexão sobre a exploração do universo e as suas consequências para o futuro da humanidade. Eu sou Maria Luísa e vou começar falando da procura por vida extraterrestre. Quando pensamos na possibilidade de explorar o universo, a primeira coisa que vem à mente é a existência ou não de vida extraterrestre. Desde que a corrida espacial foi iniciada durante a Guerra Fria, as discussões sobre as viagens ao espaço ganharam força nos meios de comunicação e também na cultura pop. A partir disso, os seres vindos do espaço começaram a ser representados principalmente nos filmes de Hollywood, chamando a atenção do público e batendo recordes de bilheteria. Alguns desses filmes têm impacto até os dias de hoje, como por exemplo Star Wars, Episódio 4, ET o Extraterrestre e Independence Day. Porém, em muitos desses filmes, esses extraterrestres são retratados como seres tecnologicamente superiores que são antagonistas da humanidade. E como precisamos salvar a Terra a todo custo, somos induzidos a acreditar que poderíamos vencer uma civilização muito mais avançada do que a nossa, apenas com alguns truques e cartas na manga. Saindo um pouco da ficção, já procuramos por vidas inteligentes fora da Terra por meio de procura de sinais no espaço. Um exemplo disso é o Projeto 7, que é uma sigla em inglês para Busca por Inteligência Extraterrestre. Esse é um projeto que tem essa busca como um objetivo constante. No entanto, a gente não imagina o quão à frente de nós esses alienígenas poderiam estar e quais seriam as consequências negativas disso. Talvez essas civilizações avançadas estejam há uma eternidade à nossa frente, o que seria um tempo suficiente para solucionar antigos conflitos, como os conflitos tribais, raciais e fundamentalistas. Então, por isso, caso essas civilizações fossem de fato contactadas, elas teriam uma resposta pacífica. Mas temos de estar preparados se esse não for o caso. Em vez de nos anunciarmos enviando sinais de rádio espaço afora e comunicando a nossa existência para toda e qualquer civilização alienígena, talvez seja mais prudente estudá-las antes. Meu nome é Clara e dando continuidade ao raciocínio, e se realmente conseguíssemos um primeiro contato, que protocolo seria usado nessa situação? Atualmente, não há nenhum protocolo internacional para um contato com extraterrestres. Mas, de qualquer forma, talvez não seja necessário um protocolo para primeiro contato, já que ele provavelmente será uma conversa de mão única, com um detector na Terra captando algo de um planeta distante, e talvez nem seja possível estabelecer uma comunicação. O sinal captado poderia vir, por exemplo, de um sistema a anos-luz da Terra. O envio e o recebimento de mensagens poderia levar anos. Além disso, outras duas possibilidades devem ser consideradas. Civilizações avançadas o suficiente para enviar mensagens à Terra poderiam ter monitorado nossos sinais de TV e rádio e decifrado nossa linguagem, o que eliminaria a necessidade de depender de linguistas terráqueos. Ou talvez eles seriam seres que se comunicassem de maneira totalmente diferente da nossa, impossibilitando qualquer tipo de comunicação. Por exemplo, se eles descendessem de uma raça de cães inteligentes, então sua linguagem refletiria odores, e não imagens visuais. Após entender como o contato poderia ser estabelecido, surge uma nova dúvida. Qual será a aparência desses seres? Planetas diferentes têm ecossistemas diferentes, e isso está inteiramente ligado à evolução e à aparência desses alienígenas. Não podemos ter certeza de como eles poderiam ser caso evoluísse de forma diferente da nossa evolução. No entanto, se a evolução fosse semelhante à da Terra, podemos deduzir algumas coisas. Existem 3 atributos que caracterizam uma vida inteligente. O primeiro é a visão estéreo. A visão estéreo é o que possibilita os seres de identificarem bem o espaço ao seu redor. É a habilidade visual presente nos animais caçadores, o que permite a localização de presas. Um segundo atributo presente nas espécies inteligentes é a habilidade de manipulação do meio, e para que isso ocorra, é preciso que exista uma estrutura no corpo que auxilie o manuseio de instrumentos, como por exemplo o polegar opositor, presente nos humanos, ou até mesmo tentáculos, presentes nos polvos. E a terceira e última é a linguagem. Ela é essencial para a transmissão de costumes entre gerações e é a partir dela que é desenvolvida a cooperação entre indivíduos, o que foi crucial no surgimento da civilização humana.
Olhando por outra perspectiva, como poderia ser a evolução em planetas diferentes? Partindo do princípio que esses seres já possuem os três atributos de uma vida inteligente, provavelmente eles terão de passar por revoluções industriais semelhantes às nossas. Exemplificando, como em um planeta com uma comunidade completamente subaquática seria possível chegar à era das máquinas, à era elétrica e à da informação? Se for possível canalizar uma fonte de calor vinda de fontes hidrotermais extremamente quentes, as criaturas aquáticas poderiam usá-la para criar um motor a vapor, e a partir disso, o acesso à era das máquinas já seria possível. Se esses seres pudessem criar geradores elétricos a partir de ímãs, mesmo na presença de água, conseguiriam também chegar à era elétrica. E, finalmente, para entrar na era da informação, o silício poderia ser extraído do fundo dos oceanos e ser usado na criação de chips, como nós fazemos atualmente. Seria então viável que criaturas aquáticas desenvolvessem a inteligência e criassem uma sociedade tecnológica moderna. Mas depois disso tudo, ainda resta uma pergunta: onde eles estão? Se essas civilizações inteligentes realmente existem, deveriam ter deixado alguma assinatura pelo espaço, ou talvez até chegassem a nos visitar. No entanto, até hoje não há nenhuma prova que esses seres existem. Não podemos descartar a possibilidade de que estamos sozinhos no universo, já que, para encontrar planetas semelhantes à Terra, que sejam aptos para a existência de vida, eles devem ser acompanhados de outros parecidos, por exemplo, com Júpiter, para limpar sua trajetória de asteroides e outros detritos que possam destruir a vida, além de luas grandes o suficiente para estabilizar a rotação. Mas partindo do princípio que não estamos sós, talvez sejamos tão primitivos que não faz sentido nos visitar, porque simplesmente não teríamos nada a oferecer. Ou talvez estamos sendo deixados em paz por não sermos tão avançados quanto eles. Agora vamos falar de outro tópico, as civilizações avançadas. Diante da possibilidade de encontrar civilizações muito mais avançadas que a nossa, os astrônomos não ficaram satisfeitos em procurá-las sem saber exatamente o que estavam buscando. Por isso, Nikolai Kardashev propôs uma escala para categorizar as civilizações, baseado em seu consumo de energia. Nessa escala, existem 3 tipos de civilizações. O tipo 1, que utiliza toda a energia da luz solar que incide sobre seu planeta. O tipo 2, que utiliza toda a energia que o seu Sol produz. E o tipo 3, que utiliza a energia de uma galáxia inteira. Usando essa escala como referência, a nossa civilização estaria entre o tipo 0 e o tipo 1, já que ainda não utilizamos toda a energia incidida sobre a Terra, e estamos muito longe de atingir esse nível de consumo. Assim, podemos levar séculos para nos tornarmos uma civilização de tipo 1, ou talvez nunca nos tornemos. Isso porque, de todas as transições, a transição do tipo 0 para o tipo 1 é a mais difícil. Civilizações do tipo 0 têm uma história muito recente com tecnologia e ainda não são tão evoluídas socialmente, porque ainda carregam marcas de grandes conflitos, como guerras e ditaduras. Combinando esses 2 fatores, surgem diversos desafios para uma civilização de fato chegar ao tipo 1, e a autodestruição passa a ser a sua maior ameaça. A relação ainda imatura com a tecnologia pode se aliar aos conflitos sociais não resolvidos, ampliando a proliferação de armas de base tecnológica com alto poder de destruição, como armas nucleares ou armas biológicas. Caso isso ocorra, toda a vida no planeta estará em risco, já que esse tipo de armamento pode tornar o ambiente completamente inabitável. Além disso, caso a civilização escolha os combustíveis fósseis como meio de aumentar o seu consumo de energia, o aquecimento do planeta será inevitável. Assim, as mudanças climáticas desestabilizarão completamente as nações, já que fenômenos como secas, furacões, enchentes e incêndios se tornarão cada vez mais comuns, trazendo consequências diretas para a sobrevivência da vida no planeta. Para evitar sua destruição pelo aquecimento, a civilização em transição deve buscar alternativas aos combustíveis fósseis, fazendo uso de energias limpas. Uma delas é a energia solar espacial, isto é, um sistema que orbita o planeta e emite energia captada na forma de micro-ondas, para que ela seja distribuída pelo planeta. Caso a civilização consiga superar todos os problemas que podem levar à sua autodestruição, ela finalmente chegará ao tipo 1 e começará a explorar toda a energia disponível para o seu planeta. No entanto, em algum momento toda essa energia não será mais suficiente,
e a civilização precisará encontrar métodos para explorar toda a energia do seu Sol, iniciando assim a sua transição para uma civilização do tipo 2. Então, para captar e usar toda a energia de seu Sol, essas civilizações precisam ter domínio das viagens espaciais, uma vez que será necessário criar estruturas no espaço grandes o suficiente para captar toda a energia. No entanto, essas estruturas podem gerar um calor imenso, o que poderia tornar o planeta inabitável. Assim, surge o maior desafio para uma civilização que tenta evoluir para o tipo 2. Encontrar um método de resfriamento para evitar que o planeta seja consumido pelo calor liberado na produção de energia. Depois que esse método for encontrado, as civilizações chegarão ao tipo 2 e muito provavelmente serão imortais, pois todos os problemas que poderiam levar à sua autodestruição já foram solucionados. Até então, as civilizações avançadas foram descritas considerando apenas o seu nível de consumo de energia. Mas, de acordo com as limitações desse consumo, as viagens espaciais também evoluirão. Por exemplo, uma civilização de tipo 1 está limitada à energia a nível planetário. Assim, sua exploração do universo estará limitada aos planetas e estrelas vizinhas. Já em uma civilização do tipo 2, a colonização da sua galáxia já se torna uma possibilidade real. Mas caso não tenha se desenvolvido nenhum método de viagem em velocidade superior à da luz, essa colonização pode levar séculos. A partir disso, surge um questionamento. Se a viagem entre dois sistemas estelares leva séculos, a colonização da galáxia resultará na perda da conexão com o planeta natal? Para chegar a uma resposta para esse questionamento, é possível revisitar a nossa própria história como humanos para projetar o que poderia acontecer. Há cerca de 75 mil anos, pequenos povos originários da África migraram para os outros continentes, povoando toda a Terra. Assim, um povo que tinha um laço ancestral muito forte se ramificou e, a partir disso, os humanos passaram a ter características diferentes de acordo com o continente em que começaram a habitar. No entanto, atualmente, ainda é possível construir uma árvore genealógica das migrações e encontrar os nossos ancestrais. Isso acontece porque, mesmo depois da separação da humanidade em vários grupos, o DNA humano ainda é essencialmente o mesmo, já que ele difere em apenas 0,1% do DNA dos primeiros humanos a habitarem a Terra. Dessa forma, é muito provável que, mesmo nos dividindo entre planetas a séculos de distância, continuaremos essencialmente humanos, com uma pequena diferença de DNA. Além disso, é possível que ainda sejamos culturalmente semelhantes. Analisando as diferentes culturas formadas depois da Grande Diáspora, há um certo núcleo de características que permanece o mesmo. Um exemplo disso é a religião. Muitas religiões do mundo, desde a de tradição milenar às mais recentes, possuem um interesse básico na bondade, na generosidade e na ponderação. Assim, as civilizações que surgirem a partir da Terra podem ter aspectos culturais muito semelhantes aos que temos hoje. Após ter iniciado a exploração da galáxia, uma civilização do tipo 2 pode precisar de mais energia do que a do seu planeta natal, dando início à sua transição para o tipo 3. Para evoluir para esse tipo, a civilização precisará ampliar o seu domínio para toda a galáxia. E assim surge uma nova pergunta: como essa civilização se comunicará pela galáxia? A resposta para esse questionamento está intimamente ligada à possibilidade de viajar pelo espaço com uma velocidade igual ou superior à da luz. Porém, caso esse tipo de viagem não seja factível, é provável que uma civilização do tipo 3 decida explorar a sua galáxia através do envio de sondas autorreplicantes, que serão instaladas nas luas encontradas pelo caminho. E após serem instaladas, essas sondas se replicarão, e cada um dos seus clones partirá para colonizar outras luas distantes. Dessa forma, em poucas gerações, é possível que exista uma esfera em expansão, contendo quatrilhões desses dispositivos, que são chamados de máquinas de von Neumann. Depois de ter colonizado a galáxia com esses equipamentos, o próximo passo seria fazer os humanos viajarem por ela. Assim, surge uma nova maneira de explorar o espaço, a portabilidade a laser. Talvez, num futuro distante, seja possível deixar de lado a nossa existência material e viajar pelo espaço através de um raio de luz. Apesar de parecer uma história de ficção científica, talvez no próximo século já tenhamos encontrado uma maneira de mapear todo o cérebro, ou seja,
todas as nossas memórias, sensações e sentimentos estariam em um conectoma, que poderia ser instalado em um laser e mandado pelo espaço. Já que a galáxia estaria repleta de equipamentos, quando chegasse a um planeta distante, a informação no feixe de raio laser poderia ser baixada para um computador. A partir daí, os conectomas poderiam controlar robôs, fazendo com que todas as sensações percebidas por ele também sejam sentidas pelo dono do conectoma. No entanto, talvez viajar mais rápido do que a luz seja uma realidade para a civilização do tipo 3. Nesse cenário, uma nova lei da física deveria ser criada, unificando as formas atuais para explicar os movimentos das partículas, a relatividade e a quântica. Se fosse possível criar uma teoria unificada, ela ocorreria por meio da energia de Planck. A energia de Planck é o que rompe a teoria da gravidade. É a energia do Big Bang e é existente no centro de um buraco negro, por exemplo. Ela é 1 quadrilhão de vezes maior do que a energia produzida pelo acelerador de partículas mais poderoso da Terra. Por outro lado, um dia, uma civilização avançada como as de tipo 3 poderá erguer um acelerador de partículas do tamanho do cinturão de asteroides para atingir a energia de Planck e focá-la em um só ponto. Assim, um buraco de minhoca se abriria e, depois de estabilizá-lo, seria possível viajar por ele. No cinema, é muito comum ver representações de viagens por buracos de minhoca, mas não se sabe ao certo como essa viagem poderia ser. Até os dias de hoje, a representação visual mais rigorosa talvez tenha sido elaborada pelo físico Kip Thorne, que foi usada no filme Interestelar, de 2014. Além de construir aceleradores de partículas gigantescos, ainda há outras 2 possibilidades consideradas pelos físicos para explorar viagens por buracos de minhoca. A primeira delas é a de que o Big Bang tenha sido explosivo o suficiente a ponto de inflar buracos de minhoca já existentes. Ou seja, apesar de ninguém nunca ter visto um, os buracos de minhoca podem ser um fenômeno natural. Assim, para viajar por eles, seria necessário primeiramente fazer uma busca pelo espaço e encontrá-los. A outra hipótese é de que seja possível encontrar um buraco de minhoca minúsculo pelo espaço e expandi-lo, mas isso só será possível para uma civilização com muita energia disponível. No entanto, todas essas propostas têm um problema. Quem estiver a ponto de passar por um buraco de minhoca vai se deparar com correções quânticas no formato de radiação gravitacional. Normalmente, essas correções quânticas são pequenas e podem ser ignoradas, mas os cálculos indicam que na passagem por um buraco de minhoca elas são infinitas, e a radiação provavelmente seria letal. Além disso, de tão forte, a radiação poderia levar o buraco a se fechar, e a passagem seria impossível. Por isso, há uma discussão hoje entre os físicos sobre o quão perigoso seria fazer uma viagem dessas, já que quando uma nave entra em um buraco de minhoca, precisa suportar a radiação intensa por causa das flutuações quânticas. Atualmente ainda não é possível calcular o quão grande é essa radiação e como poderíamos sobreviver a ela, mas a esperança é de que quando tornarmos uma civilização do tipo 3, conseguiremos manipular buracos de minhoca e viajar por eles. Uma outra questão muito debatida entre os físicos é o que aconteceria se alguém entrasse em um buraco de minhoca e retrocedesse no tempo. Por exemplo, o que aconteceria se ela matasse o próprio avô antes mesmo dela nascer? As teorias atuais ainda não têm respostas para esse tipo de paradoxo, então nos resta esperar que, quando aprendemos a viajar pelos buracos de minhoca, saberemos como resolver esses paradoxos. Sabendo da possibilidade de que uma civilização do tipo 3 possa viajar pelo espaço em uma velocidade superior da luz, o que aconteceria quando essa civilização dominasse a energia de Planck e começasse a contactar essas ramificações da humanidade? É muito provável que a história venha a se repetir. Do mesmo modo em que nossa história, o surgimento de navios e aviões possibilitaram a conexão entre os povos de vários continentes, as viagens mais rápidas do que a luz possibilitariam a união das ramificações das colônias do tipo 2 espalhadas pela galáxia. Porém, em algum momento, qualquer civilização avançada terá de encarar o desafio final à sua existência, o fim do próprio universo. A partir disso, surge uma pergunta: poderá uma civilização avançada, com toda a sua vasta tecnologia, fugir da morte de tudo que existe? No filme Interestelar, um estranho flagelo se abate sobre o planeta, levando à morte de colheitas e o colapso da agricultura. As pessoas passam fome e a civilização desmorona gradualmente à medida que a escassez de comida se alastra. Como nos salvaríamos?
Talvez, se tivermos sorte, poderemos não nos deparar com uma crise parecida com essa. Porém, se em algum momento no futuro distante o universo estiver prestes a morrer, se tornando frio e escuro com as suas estrelas perdendo completamente o brilho, haveria uma rota de fuga? Estaríamos aptos o suficiente para entrar em um buraco de minhoca e buscar um novo lar para a humanidade entre as estrelas? Pode não parecer, mas essa hipótese não é a mais improvável de todas. Segundo as equações da teoria da gravidade de Einstein, há 3 possibilidades para o destino do universo. A primeira delas é o Big Crunch, ou o Grande Colapso. Nesse desastre cósmico, a expansão do universo diminui de ritmo, para e depois se reverte. As temperaturas aumentarão drasticamente à medida que as estrelas distantes se tornarem cada vez mais próximas, até que todas elas se unam em uma grande massa superaquecida. A segunda opção é o Big Freeze, ou o Grande Congelamento. Ao contrário do Grande Colapso, no Big Freeze o universo continua a crescer completamente de forma inabalável. As estrelas deixariam de brilhar, o céu noturno se tornaria totalmente preto e as temperaturas despencariam a perto do zero absoluto, que seria quando as moléculas parariam de se mover quase que totalmente. A terceira e última opção é o Big Rip, ou a Grande Ruptura. Ela seria uma espécie de um Big Bang anabolizado. As galáxias distantes se afastariam de nós tão rápido que acabariam por exceder a velocidade da luz e iriam desaparecer de vista. Dessa forma, as galáxias seriam destruídas, o sistema solar se desataria e, pela rápida expansão do espaço, todos os planetas teriam seus átomos dilacerados, explodindo em pedaços. Por fim, o nosso universo explodiria, soltando uma energia literalmente infinita. Até agora, vimos jeitos completamente diferentes de extinção do universo. Mas por que nossa percepção sobre o fim de tudo é tão plural? O que faz nossa opinião mudar tanto? Segundo a teoria da relatividade de Einstein, 2 fontes de energia conduzem à evolução do universo. A primeira e mais conhecida é a curvatura no espaço-tempo, que cria os campos gravitacionais que circundam estrelas e galáxias. A segunda fonte geralmente é ignorada. É a energia escura, a energia do nada, a energia do vácuo. Cálculos recentes mostram que a energia escura age como antigravidade e está constantemente rasgando o universo. Ou seja, quanto mais o universo se expande, mais energia escura contém e ela o leva a se expandir ainda mais rápido. Ela compõe cerca de 69% da matéria e energia do universo, portanto é nitidamente a força mais dominante do universo, sendo muito maior do que qualquer energia contida na curvatura do espaço-tempo. Porém, de onde vem essa energia e o que sabemos de fato sobre ela? Quando tentamos entender a natureza da energia escura e prevê-la, percebemos a maior discrepância da história da ciência. Em termos de cálculo, nenhuma outra fórmula é tão discrepante. Isso significa que existe algo terrivelmente errado na nossa compreensão do universo. Então, se não o entendemos, como descobriremos a sua salvação? Talvez só haja uma esperança para a vida inteligente, e seja de evoluir para uma civilização do tipo 4. A classificação das civilizações inclui apenas 3 tipos, e como existem planetas, estrelas e galáxias, a princípio um 4º tipo de civilização não parece viável, já que não existiria uma fonte de energia além de uma galáxia. Porém, caso a civilização conseguisse usar a energia de todas as galáxias, a classificação do tipo 4 poderia existir. Talvez a fonte de energia extragaláctica seja a energia escura, de longe a maior fonte de matéria e energia de todo o universo. A civilização poderia manipular algumas das dimensões extras reveladas por algumas teorias da física e criar uma esfera na qual a energia escura reverta a polaridade, de forma a reverter também a expansão cósmica, e assim ela poderia sobreviver mesmo que o universo estivesse morrendo ao seu redor. Entretanto, como a civilização do tipo 3 já é apta a viajar através de buracos de minhoca, uma civilização do tipo 4 teria completo domínio desse tipo de viagem. Assim, uma possibilidade de salvação seria criar um buraco de minhoca através do espaço-tempo. Se o universo estiver morrendo, uma opção seria deixá-lo e entrar em outro, mais jovem. Ou seja, escolheríamos um universo com matéria estável, como átomos, e jovem o suficiente para que estrelas possam criar sistemas solares para gerar novas formas de vida. O futuro distante, portanto, em vez de se configurar como um beco sem saída para a vida inteligente, pode ser testemunha do nascimento de um novo lar para ela.
Se for o caso, então o fim do nosso universo não representará o fim desta história. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que tenham gostado.